Era a véspera de Natal. Uma mesa posta com cristais brilhantes, o aroma de peru assado no ar, uma família aparentemente perfeita reunida. Mas em poucos minutos, essa ceia se tornaria a noite mais chocante da minha vida. Meu pai estava prestes a me humilhar diante de todos, dizendo que eu não merecia herdar nenhum centavo. Ele não fazia ideia do que eu estava escondendo no meu celular. Uma fortuna de 127 milhões de reais que iria calar a mesa inteira e virar essa história de cabeça para baixo. Se você quer saber como um filho rejeitado se tornou milionário em segredo e deixou a família inteira em choque, fica comigo até o final, porque essa história vai te arrepiar. O casarão da família Morrison era como um museu vivo, construído ainda na época do meu avô. Paredes altas revestidas de madeira escura, piso que rangia sob os passos, lustres de cristal herdados de gerações refletindo a luz dourada das velas espalhadas pela sala. Do lado de fora, o jardim estava iluminado com centenas de pequenas luzes coloridas que piscavam em ritmos diferentes, criando uma atmosfera mágica. Mas eu sabia que por dentro nada tinha de mágico naquela noite. O cheiro da ceia era irresistível. O peru assado estava no centro da mesa, dourado, crocante por fora e suculento por dentro, temperado com alecrim, alho e vinho branco. Ao lado, uma enorme travessa de farofa com passas soltava um aroma amanteigado que se misturava ao doce das rabanadas recém-fritas, polvilhadas com açúcar e canela. O vinho tinto, já aberto, exalava aquele perfume intenso de frutas maduras. Era uma explosão de cheiros que normalmente traria conforto, mas que naquela noite só acentuava o nó que eu sentia no estômago. A mesa estava impecável. Uma toalha branca de linho com bordados dourados cobria o tampo de madeira maciça. Sobre ela, travessas de cristal e porcelana importada refletiam a luz das velas vermelhas nos castiçais. As taças de cristal, alinhadas com perfeição, tilintavam a cada brinde. Parecia uma cena retirada de um filme natalino perfeito, mas eu sabia que por trás daquela beleza escondia-se um clima pesado. Deixa eu te explicar quem são os personagens dessa história real que parece filme. Meu pai, seu Antônio, aos 65 anos, era o centro de tudo. Mantinha a imponência de um general que nunca perdeu uma batalha. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, bigode bem aparado, terno azul marinho sob medida que provavelmente custava mais que o salário de muita gente por vários meses. Era o tipo de homem que nunca baixava a voz porque não precisava. Sua simples presença calava qualquer sala. E deixa eu te contar sobre a prepotência desse homem. Meu pai sempre se achou superior a todos ao redor. Na mesa, ele não conversava, ele pontificava, não ouvia opiniões. Ele as dispensava com um gesto de mão. Quando alguém tentava discordar, ele simplesmente sorria com desdém e dizia: "Quando você construir o que eu construí, aí você pode ter opinião." Ele tinha essa mania de sempre lembrar a todos sobre suas conquistas. "Vocês não fazem ideia do que eu passei para chegar onde estou", dizia constantemente. "Comecei do zero, trabalhei dia e noite, sacrifiquei tudo pela família." Era seu mantra diário. Ele transformava cada conquista numa lição de moral, que todos deviam seguir à risca. Para ele, aquele jantar não era apenas uma ceia de Natal. Era mais uma oportunidade de exercer seu poder, de lembrar a todos quem mandava ali. Ele se via como um rei em seu castelo, e todos nós éramos súditos que deveríamos ser gratos por estar em sua presença. Minha mãe, Dona Helena, sentava-se ao lado dele como uma rainha silenciosa. Vestia um vestido verde de seda, simples mas elegante, e usava um colar de pérolas que herdara da minha avó. Durante todos esses anos de casamento, ela aprendeu a ser a esposa perfeita para um homem como meu pai. Elegante, discreta e, acima de tudo, silenciosa quando ele falava.
Seus gestos eram delicados, mas eu conseguia perceber a tensão nas mãos. Ela ajeitava os talheres sem parar, como se manter-se ocupada fosse a única forma de conter o que sentia. Seus olhos denunciavam preocupação, mas sua boca se mantinha fechada. Ela havia aprendido ao longo dos anos que questionar meu pai publicamente era um erro que se pagava caro. Meus irmãos estavam à direita do meu pai, como sempre, lado a lado, como generais fiéis ao comandante supremo. E, cara, eles tinham aprendido muito bem a arte de bajular o velho. Carlos, o primogênito, era praticamente um clone do meu pai. Usava uma gravata vermelha que parecia escolhida para representar poder e tradição. Seu cabelo estava penteado para trás com gel, como se estivesse indo para uma reunião de negócios, em vez de um jantar em família. Ele havia passado a vida inteira imitando cada gesto, cada palavra, cada maneirismo do nosso pai. Durante toda a ceia, Carlos ecoava as opiniões do velho como um papagaio bem treinado. Exatamente como o pai sempre diz, era sua frase favorita. Ele havia entendido cedo que concordar com tudo era o caminho mais rápido para o coração e para a carteira do patriarca. Sua esposa Patrícia, sentada ao lado dele, mal disfarçava o sorriso de satisfação. Ela sabia exatamente com quem havia se casado, o herdeiro preferido. Durante toda a ceia, ela ficava fazendo comentários bajulativos sobre como o sogro era um exemplo de sucesso e como o marido estava seguindo os mesmos passos brilhantes. Renato, o caçula dos homens, não ficava atrás na arte da adulação. Vestia um blazer bege e uma camisa clara, com a postura de quem já se achava dono de tudo, mesmo sem ter provado nada. Ele havia descoberto que ser o bebê da família e, ao mesmo tempo, bajular o pai era uma combinação irresistível. Renato tinha essa habilidade de fazer perguntas que inflavam o ego do velho. Pai, conta de novo como o senhor conseguiu aquele primeiro contrato. Ou pai, o que o senhor acha que eu deveria fazer nessa situação? Ele sabia exatamente quais cordas tocar. Sua esposa, Marta, usava um vestido vinho justo que deixava transparecer todo o orgulho e ambição que sempre carregava. Ela havia se casado sabendo que estava entrando numa família rica e fazia questão de mostrar que merecia estar ali. Seus comentários eram sempre calculados para agradar ao sogro. Como o senhor é visionário, que sorte nossa estar nessa família abençoada. E no meio dessa sinfonia de bajulação e prepotência, havia eu, sentado no outro extremo da mesa, distante de todos. Minha roupa era simples, uma camisa branca bem passada e uma calça social preta. Não usava relógio caro, não exibia nada. Sempre preferia a discrição, mas naquela noite minha presença parecia incomodar mais do que qualquer ausência poderia incomodar. Vocês querem saber por que eu era tratado como a ovelha negra da família? Deixa eu contar como meu pai me via. Para ele, eu era a grande decepção. O filho que não seguiu seus passos, que não aceitou trabalhar na empresa da família, que insistia em brincar de empresário com ideias malucas. Ele nunca perdeu uma oportunidade de me diminuir, sempre na frente de todos. Olha só, meus filhos de verdade, ele dizia, apontando para Carlos e Renato. Esses sim entenderam o que significa trabalho sério, compromisso com a família. Então olhava para mim com aquele sorriso de desdém que eu conhecia tão bem. Agora esse prefere ficar sonhando com esquemas mirabolantes. Durante anos, toda vez que eu tentava contar sobre meus projetos, meus investimentos, minhas ideias, ele me cortava com frases como: quando você parar de brincar e começar a trabalhar de verdade, aí conversamos. Ou então, essas suas invencionices não pagam conta, menino. Ele tinha o dom de me diminuir com um simples olhar. Era como se eu fosse uma vergonha para o nome da família, um erro de percurso que ele preferia fingir que não existia. No fundo da sala, meus sobrinhos corriam rindo, empurrando carrinhos de brinquedo.
Eram as únicas almas inocentes naquele ambiente carregado de tensão e arrogância. Enquanto eu mastigava uma fatia de peru, sentindo a pele crocante estalar entre os dentes e o sabor forte das ervas se misturar ao vinho que eu havia acabado de beber, percebi os olhares. Olhares cruzados entre meus irmãos e meu pai, sussurros abafados, sorrisos de canto de boca. Eu já sabia. Havia algo planejado para mim. E então começou o show de arrogância do meu pai. Ele começou a falar sobre suas conquistas, como sempre fazia quando queria estabelecer sua superioridade. Vocês não fazem ideia do sacrifício que foi construir tudo isso, dizia gesticulando pela sala. Comecei do zero absoluto. Enquanto outros desperdiçavam tempo com sonhos tolos, eu trabalhava 16 horas por dia. Seus olhos brilhavam enquanto contava, pela milésima vez, como havia transformado um pequeno negócio numa fortuna. Como ele era visionário, como ele era determinado, como ele era superior aos outros homens de sua geração. O problema da juventude de hoje, ele continuou, me lançando um olhar significativo, é que querem resultados sem esforço, ficam brincando com computador, com internet, acham que vão ficar ricos da noite para o dia. Não entendem que riqueza de verdade se constrói com trabalho braçal, suor e sangue. Meus irmãos concordavam com tudo, balançando a cabeça como marionetes. Exatamente, pai. O senhor tem razão como sempre. Essa geração não sabe o que é trabalho de verdade. Então meu pai pigarreou. O som ecoou como um trovão na sala. As conversas cessaram instantaneamente. As crianças, como se sentissem o peso do momento, pararam de brincar. Ele ergueu sua taça de vinho com a solenidade de um imperador prestes a decretar uma sentença. Seu olhar passou por cada pessoa na mesa, mas se demorou em mim com aquela expressão que eu conhecia muito bem, superioridade misturada com desprezo. Antes da sobremesa, ele anunciou com voz grave e autoritária: preciso fazer um anúncio importante. Tenho refletido bastante e já conversei com o advogado sobre a sucessão da família. Meus irmãos se ajeitaram nas cadeiras, orgulhosos, como pavões, esperando para exibir suas penas. Eles já sabiam o que estava por vir. Provavelmente haviam participado dessa conversa com o advogado. Eu, por outro lado, senti meu estômago afundar. Meu pai pausou dramaticamente, saboreando o momento de poder absoluto. Era típico dele transformar qualquer anúncio numa performance teatral, onde ele era o protagonista indiscutível. Como vocês sabem, ele continuou, construí tudo isso com minhas próprias mãos. Cada tijolo dessa casa, cada centavo na conta, cada propriedade, cada investimento. Tudo fruto do meu suor, da minha visão, da minha capacidade de trabalhar quando outros descansavam. Ele fez outra pausa, os olhos percorrendo a mesa como um general inspecionando suas tropas. Agora chegou a hora de decidir quem merece dar continuidade ao meu legado. Quem provou que tem o mesmo caráter, a mesma dedicação, a mesma seriedade que eu sempre tive. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que estava por vir, mas isso não diminuía o impacto. Então ele me olhou diretamente, com aqueles olhos frios como gelo, e cravou as palavras como punhais. Decidi sobre a herança. E vou ser direto como sempre fui na vida. Você... Ele apontou o dedo para mim com a precisão de quem aponta uma arma. Você não merece herdar nada do que construí. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus irmãos trocaram olhares de satisfação mal disfarçada. Minhas cunhadas abaixaram os olhos, tentando esconder os sorrisos vitoriosos. Minha mãe fechou os lábios com força, como se quisesse impedir a si mesma de falar. E eu senti o gosto do vinho azedar na minha boca. O cheiro da comida, antes apetitoso, agora me enjoava. Mas por fora, mantive a compostura. Meu pai não havia terminado. Ele estava saboreando cada segundo daquela humilhação pública que havia orquestrado.
Tudo o que conquistei, ele prosseguiu com voz firme e implacável, ficará com quem realmente merece. Seus irmãos sempre estiveram ao meu lado, trabalharam comigo, me respeitaram, seguiram meus conselhos, entenderam o valor do trabalho sério. Carlos e Renato incharam o peito como galos vitoriosos. Suas esposas mal conseguiam conter a euforia. E você? Meu pai se virou para mim com desprezo estampado no rosto. Você sempre preferiu brincar de empresário, desperdiçar tempo com ideias inúteis, com esses seus esqueminhas de internet, com investimentos mirabolantes que ninguém entende. Você nunca quis trabalhar de verdade, nunca respeitou o que construí, nunca deu valor ao que tentei te ensinar. Cada palavra era como um soco no estômago, mas não era a primeira vez que eu ouvia isso. Durante anos, ele havia me diminuído, me humilhado, me tratado como um fracassado. Por isso, ele concluiu com um sorriso cruel. Você não terá direito a nada, nem a esta casa, nem às empresas, nem aos investimentos. Nada. Você que se vire com suas brincadeirinhas de computador. Naquele momento de humilhação total, flashes da minha vida inteira passaram pelos meus olhos como um filme em câmera lenta. Me vi com 20 anos, suando em ônibus lotados no verão carioca, camisa grudada no corpo, indo dar aulas em 3 escolas diferentes no mesmo dia. O cheiro de giz nas minhas mãos, o barulho das carteiras sendo arrastadas, o cansaço no corpo que doía até os ossos. O salário que mal dava para pagar o aluguel de um quarto apertado com paredes mofadas. Lembrei das noites em que jantei apenas arroz com ovo para economizar cada centavo. Das madrugadas em claro, estudando livros de finanças e economia comprados em sebos, páginas amareladas que cheiravam a mofo, tentando aprender sozinho o que ninguém me ensinou. Recordei do meu primeiro fracasso, uma pequena loja de informática em um bairro de subúrbio que faliu em menos de 1 ano. Eu havia investido tudo que tinha, sonhado alto, acreditado que seria minha grande chance. Quando faliu, meu pai me disse com aquele sorriso sarcástico: eu avisei que você não tinha cabeça para negócios. Mas você nunca escuta, né? Lembrei também do investimento em ações que derreteu em poucos meses, levando embora tudo que eu havia economizado, trabalhando como um condenado. Mais uma vez, ouvi a voz zombeteira dele ecoando. Fracasso, como sempre. Quando você vai parar de brincar e começar a trabalhar sério? Quantas noites chorei sozinho, me sentindo um inútil, um perdedor que nunca ia conseguir nada na vida. Quantas vezes pensei em desistir, em aceitar que talvez meu pai tivesse razão, que eu realmente não prestava para nada. Mas também lembrei das vitórias secretas. A primeira vez que vi minhas ações dobrarem de valor e eu gritei de alegria, sozinho no meu apartamento, sem ter ninguém para comemorar comigo. A startup desconhecida em que investi meus últimos R$1.000 e que 3 anos depois foi vendida por milhões para uma multinacional. Lembrei das manhãs em que abria meu notebook e via os números crescendo, mudando minha vida silenciosamente, sem que ninguém soubesse. Cada pequena vitória era um tijolo na construção da minha vingança silenciosa. Recordei dos investimentos em criptomoedas, quando todos diziam que era loucura, que era coisa de maluco. Dos fundos imobiliários que comprei quando ninguém acreditava. Das ações de tecnologia que todos achavam supervalorizadas. Cada insulto do meu pai havia me tornado mais forte. Cada humilhação havia sido combustível para minha determinação. Cada "você nunca vai conseguir" havia se transformado em "vou provar que você está errado". E agora, naquela mesa, diante da família inteira, ele estava fazendo aquilo de novo. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, eu tinha algo que ele não imaginava. Enquanto ele terminava seu discurso de humilhação, eu não sentia mais raiva, não sentia mais dor. Sentia apenas uma certeza inabalável. Ele não fazia a menor ideia de quem eu havia me tornado. Eu poderia ter explodido.
Poderia ter gritado, xingado, feito o maior escândalo. Poderia ter jogado minha taça de vinho na cara dele. Mas decidi agir diferente. Decidi usar a arma mais poderosa que existe, a verdade. Respirei fundo, mantive a calma olímpica e, lentamente, peguei meu celular no bolso. Meus dedos deslizaram pela tela até encontrar o aplicativo de investimentos. A luz azulada iluminou meu rosto na mesa de jantar. Todos me olhavam curiosos, sem entender o que eu estava fazendo. Meu pai franziu a testa, irritado com o que devia parecer mais uma brincadeirinha minha. "O que você está fazendo?" Ele perguntou com impaciência. "Não estou falando sério." Com um movimento deliberado e calmo, coloquei o celular sobre a mesa, bem entre a travessa de arroz com passas e a taça de cristal do meu pai. A tela estava virada para cima, visível para todos. "Estou mostrando uma coisa para vocês", respondi com voz tranquila. Todos inclinaram o pescoço, curiosos para ver o que havia na tela, e então viram, em números claros, brilhantes, impossíveis de ignorar, estava lá, 127 mil reais, 127 milhões de reais. O tempo literalmente parou. O ar na sala ficou pesado, como se toda a atmosfera tivesse sido sugada para fora. Meus irmãos empalideceram, como se tivessem visto um fantasma. Carlos, o bem-sucedido, ficou com a boca aberta, o garfo suspenso no ar, uma fatia de peru escorregando de volta para o prato. Renato, o ambicioso, engasgou com o vinho, tossiu e seus olhos ficaram arregalados de choque. Minhas cunhadas se entreolharam incrédulas, seus sorrisos de superioridade derretendo como gelo no sol. Patrícia deixou cair o guardanapo no chão. Marta ficou boquiaberta, sem conseguir processar o que estava vendo. Minha mãe levou as duas, mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas de surpresa e, se eu não me engano, orgulho. E meu pai, que sempre teve a última palavra em tudo, que sempre me diminuiu, que sempre soube exatamente o que dizer em qualquer situação, deixou o garfo cair no prato com um barulho que ecoou pela sala silenciosa. Suas mãos começaram a tremer, ligeiramente. Seus olhos ficaram fixos na tela como se não conseguissem processar a informação. O homem que há poucos minutos irradiava autoridade e superioridade, agora parecia ter encolhido na cadeira. O que é isso?" Ele gaguejou, com a voz trêmula, completamente diferente do tom autoritário de sempre. Olhei diretamente nos olhos dele, minha voz firme, calma, sem precisar gritar, sem precisar mostrar raiva. "A verdade fala por si só. Minha fortuna secreta, pai. Eu nunca precisei da sua herança. Eu construí a minha própria." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só se ouvia o crepitar das velas e a respiração pesada de todos ao redor da mesa. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia como reagir. Meu pai, que sempre soube exatamente o que dizer em qualquer situação, ficou completamente mudo. Suas mãos tremiam enquanto ele processava a informação. O homem que minutos antes me humilhava publicamente, agora me olhava como se eu fosse um estranho. Carlos foi o primeiro a tentar falar, a voz saindo rouca. Mas como? De onde veio esse dinheiro? Isso não pode ser real." Eu sorri pela primeira vez naquela noite, um sorriso calmo e confiante. "Muito real, meu irmão. Anos de trabalho que vocês chamavam de brincadeira de empresário. Investimentos que vocês consideravam projetos inúteis. Cada fracasso me ensinou algo. Cada humilhação me motivou a trabalhar ainda mais duro." Peguei o celular de volta e comecei a navegar pelas telas, mostrando não apenas o saldo total, mas o portfólio completo e diversificado. Ações de tecnologia, fundos imobiliários, criptomoedas, participações em startups, investimentos em empresas no exterior. Muito real, repeti, mostrando cada categoria de investimento. Enquanto vocês esperavam pela herança, eu construí meu próprio império, silenciosamente, sozinho, sem pedir ajuda para ninguém.
Renato, ainda em choque, absoluto, balbuciou. Isso não pode ser verdade. Você sempre foi... Sempre fui o quê? Eu me interrompi, ainda com voz calma. O fracassado, o sonhador, o que brincava de empresário. Olhei para meu pai, que continuava em silêncio, processando a bomba que havia acabado de explodir na sua cara. Sabe o que é engraçado, pai? Cada vez que o senhor me chamou de fracassado, eu trabalhei mais duro. Cada vez que disse que minhas ideias eram inúteis, eu me dediquei mais a elas. Cada humilhação que me fez passar foi combustível para minha determinação. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Filho, por que você nunca disse nada? Por que guardou segredo? Olhei para ela com ternura genuína. Porque eu precisava provar para mim mesmo primeiro, mãe. E porque... Voltei meu olhar para meu pai. Eu sabia que um dia chegaria exatamente este momento. Meu pai finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu trêmula, completamente diferente do tom autoritário de sempre. Eu não sabia. Se eu soubesse que você... Se soubesse, teria me tratado diferente? Interrompi, me levantando lentamente da cadeira. Teria me respeitado apenas pelo dinheiro? Teria parado de me humilhar apenas porque eu era rico? Minha voz ecoou pela sala, firme e clara. Isso diz muito mais sobre o senhor do que sobre mim, pai. O senhor sempre me julgou pelo que eu não tinha, nunca pelo que eu era. Nunca acreditou no meu potencial. Nunca me deu uma chance de provar meu valor. A mesa inteira estava em choque absoluto. Meus irmãos, que minutos antes se sentiam os reis do mundo, agora me olhavam como se nunca tivessem me conhecido. Suas esposas pareciam estar reavaliando toda a estratégia familiar que haviam traçado. Durante anos, continuei, minha voz ganhando força, vocês me trataram como a ovelha negra da família. Me humilharam, me diminuíram, duvidaram de cada sonho que eu tinha. E sabem o que isso fez comigo? Fiz uma pausa dramática, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Me tornou mais forte. Me ensinou a contar apenas comigo mesmo. Me mostrou que a única opinião que realmente importa é a minha própria. Peguei meu celular e guardei no bolso, o gesto simbolizando que a revelação havia acabado. Feliz Natal, família, disse com um sorriso sereno. O meu já está completo. Caminhei lentamente em direção à porta, sentindo um peso que carregava há décadas desaparecer dos meus ombros. Cada passo era uma libertação. Atrás de mim, só restava o barulho das velas crepitando e o choque estampado nos rostos da minha família. Antes de sair completamente da sala, me virei uma última vez. Meu pai ainda estava sentado, olhando para o prato, as mãos tremendo ligeiramente. Era a primeira vez na vida que eu o via verdadeiramente sem palavras. E pai, disse, minha voz ecoando pela sala silenciosa, sobre sua herança, pode ficar. Ou com ela, distribua entre meus irmãos, done para a caridade, faça o que quiser. Eu já construí algo muito maior que qualquer herança. Fiz uma pausa final, saboreando o momento. Não apenas em dinheiro, mas em autoestima, independência, dignidade e coragem. Coisas que o dinheiro não compra, mas que o trabalho duro e a determinação conquistam. Saí daquela casa com a cabeça erguida, respirando o ar frio da noite de Natal. As luzes coloridas do jardim pareciam mais brilhantes, o céu estrelado mais bonito. Era como se o mundo inteiro tivesse ganhado uma nova cor. E naquele momento, caminhando pela alameda que levava ao portão da propriedade familiar, compreendi uma verdade profunda e libertadora. A verdadeira riqueza não está no que herdamos dos outros, está no que construímos com nossas próprias mãos, com nosso suor, nossa determinação, nossa coragem de continuar quando todos dizem que devemos parar. Aquela foi a ceia de Natal que mudou tudo, para sempre. Era o fim da minha história,
de humilhações e o início da minha liberdade total. Nunca mais eu seria o filho fracassado. Nunca mais eu seria a ovelha negra. Nunca mais eu precisaria da aprovação de quem nunca acreditou em mim. E você? Já passou por alguma situação em que subestimaram seu potencial? Já teve que provar seu valor para pessoas que deveriam te apoiar desde o início? Conta aqui nos comentários sua história. E se essa narrativa te inspirou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão te emocionar e motivar. Lembra, nunca deixe que os outros definam seu valor. Sua verdadeira riqueza está em suas mãos. Não espere a aprovação de ninguém para perseguir seus sonhos. Às vezes, as pessoas que mais deveriam acreditar em você são justamente as que mais vão tentar te derrubar. Mas quando você provar que elas estavam erradas, esse momento não tem preço. Até a próxima história.